pessoal! Na aula de hoje, nós vamos iniciar com uma dúvida bem comum na dona de casa. Em qual pote cabe mais? Qual é o maior? Para respondermos a essa pergunta, nós podemos usar cálculos envolvendo a matemática. Volumes de sólidos geométricos. Tanto para prismas quanto para cilindros, a relação é a mesma. Área da base vezes altura. Volume é a capacidade de armazenamento em um sólido. E essa capacidade é dada em metros cúbicos ou litro. Essas são unidades de medidas de referência que utilizamos para poder expressar a informação que contém um sólido geométrico. Falamos metro cúbico porque a ideia do volume parte de um cubo de medida unitária, onde nós temos cada uma das suas arestas ou lados com medida 1. Então, ao fazer um subproduto entre as medidas de comprimento, largura e altura, todas elas com medida 1, nós vamos ter a medida 1 elevado ao cubo, ou seja, volume é uma unidade cúbica. Como o cálculo do volume refere-se a unidades cúbicas, para poder expressar em unidades de capacidade, existe a relação que fala 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Vamos iniciar a tirar nossa dúvida fazendo os cálculos do volume nestes sólidos geométricos. Estes representam cilindros, já que eles têm um formato redondo. Sabemos que, para definir a área da base de um cilindro, nós vamos precisar definir o seu raio, elevar ao quadrado e multiplicar pelo valor π. Para definirmos o raio deste nosso pote, nós vamos utilizar a régua e vamos prestar atenção no seu fundo. Nós temos aqui o centro do nosso círculo. Então, nós vamos pôr a régua no centro do nosso círculo e em qualquer direção que nós colocarmos a régua, nós vamos medir a distância entre o centro e a borda do nosso cilindro, a borda do nosso círculo. Aqui nós temos uma medida de 4,1 centímetros. Ao elevar essa medida 4,1 centímetros e multiplicarmos por 3,14, nós vamos ter a área da base. Depois, com o auxílio ainda da régua, nós vamos medir a altura deste nosso cilindro. Este nosso cilindro, ele tem uma altura de 9 centímetros. Como todas as unidades foram dadas em centímetros, nós vamos ter um volume de aproximadamente 475 centímetros cúbicos. Vamos fazer o mesmo processo nos outros potes. Percebemos através dos cálculos que o nosso último cilindro tem maior volume, mas, curioso no mínimo, o nosso cilindro do meio, o nosso segundo cilindro com menor altura, ter mais volume do que o nosso primeiro cilindro. Isso acontece em função da medida do raio. Ao fazermos o cálculo do volume entre cilindros, nós precisamos estar atentos não só à medida da altura, mas também à medida do raio do nosso círculo. Quanto maior o raio, maior o volume. Mas e quanto aos nossos potes de base quadrangular? Vamos ver?
Para definirmos o volume de sólidos de base quadrangular, também conhecidos como blocos retangulares ou paralelepípedos, nós também vamos utilizar a área da base vezes a altura. Para isso, nós vamos medir com o auxílio da régua as dimensões do nosso pote. O nosso primeiro pote, ele tem 11,5 centímetros de comprimento, 6,5 centímetros de largura e 3,61 de altura. Ao fazermos o produto entre as três medidas, nós vamos obter aproximadamente 270 centímetros cúbicos. Vamos repetir o processo nos outros potes. Novamente fomos surpreendidos pelo cálculo. Percebemos que o volume do pote maior não era o do pote mais alto. Era do pote um pouco mais baixo. Por quê? O produto das três dimensões é o resultado do volume. E neste caso, nós tínhamos um pote com maior comprimento. Ao multiplicar as três dimensões, este teve o maior volume. Comprovamos, através dos cálculos, que o nosso pote com maior volume é este, com mais de 600 centímetros cúbicos, ou uma capacidade de mais de 600 ml. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.